Glória a Deus por esse momento. Bom, um pequeno ajuste de rota, né? Mas eu estou muito em paz nesse momento aqui, em compartilhar com vocês sobre relacionamento, casamento, né? Saulinho, meio que emendando lá, relacionamento. E é interessante porque, aparentemente, não era para eu ter citado a questão de casamento com a Heloísa, né? E o Espírito tocou, Enilce veio. Quando eu falei, eu nem estava pensando na lição que eu estudei, Enilce, estudei. Né? Eu sabia que tinha a parte de criação do homem, da mulher, casamento e tal, mas quando eu falei que não estava nem refletindo sobre isso, mas o Espírito Santo foi conduzindo tudo para isso. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre essa questão de casamento. Vou me nortear, sim, pelo que a gente tem da Escola Bíblica Dominical, mas eu quero trazer alguns ingredientes além desse estudo aqui, tá? Que eu não traria no meu pequeno grupo, por causa da questão do tempo, mas já que Deus conduziu dessa forma, eu traria a vocês. Esse material é muito bom. Eu me alegro muito por a gente estar estudando esse material, porque ele é muito bem fundamentado e ele traz alguns conteúdos para firmar o nosso passo. Então, tem algumas coisas que aparentemente são muito óbvias, mas nos dias de hoje elas precisam ser salientadas. E esse material vai começar assim, olha, o casamento de acordo com Deus é heterossexual. Bom, para a gente é muito óbvio isso, né? Só que nos tempos de hoje, já não tão óbvio assim. E por incrível que pareça, eu vejo cristãos buscando já argumentos para justificar assim, não, também talvez não é tão errado assim um casamento entre dois homens ou entre duas mulheres, né? Eu também divido com o Alan a perspectiva de que, olha, você vai fazer da sua vida o que você bem entender, eu não controlo sua vida, né? Não é a proposta de Deus que nós controlemos a vida das pessoas, mas, biblicamente, não existe casamento homoafetivo, não existe. Deus criou homem, do homem cria mulher, e aí ele os une. E a gente vai falar mais sobre essa união. Então, isso é para a gente, como cristãos, nos apoiar muito bem. E aí, aqui no próprio estudo, tem várias referências. Eu acho que é interessante a gente até compartilhar depois. Mas a primeira é Gênesis 2, 24, que vai dizer, pode abrir sua Bíblia, que vai dizer que Deus une o homem e a mulher, né? Então, Gênesis 2, versículo 4. Eu vou arredar essas flores um pouco para o lado aqui, porque me sobrou pouco espaço. Gênesis 2, versículo 4, vai... 24. Gênesis 2, 24, vai dizer o seguinte. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ao mesmo tempo que Deus diz aqui que vai unir o homem à sua mulher, né, e Deus os criou macho e fêmea, então, assim, é muito explícito, muito claro, né? Ele une os dois. Também ele define como uma relação monogâmica. Então a gente vai ver no Velho Testamento relações de poligamia, né, em que homens de Deus, inclusive Davi, Salomão e assim por diante, tinham mais de uma esposa, cujo não era o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi uma relação monogâmica, que, por incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, né, tem a poligamia, não no meio cristão, mas existe ainda a poligamia. A gente conheceu um árabe há pouco tempo atrás, e a ideia é ter várias esposas mesmo, um monte de filhos com cada um, e assim por diante, né? Então, o Rafa e a Kênia, imagino que convivam mais com essa situação na França, que está muito... Eu já sabia, mas eles compartilharam comigo ontem, que a França tem uma influência muito árabe, tem muitos árabes lá hoje, né? E aí o próprio francês tem sentido muito essa mudança cultural. Então, esse casamento é monogâmico. E, por fim, eu vou ler esse terceiro bloco aqui do estudo, que diz o seguinte: o casamento de acordo com Deus é permanente. Nesse versículo de Gênesis 2, 24, quando diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, esse se unir
é a expressão que significa colar-se a sua própria esposa. É uma cola, grudou, não solta, né? Super bonder. Deus planejou e determinou que o casamento fosse terminantemente indissolúvel. Abre aí em Marcos 10, 9, por favor. Livro de Marcos, Novo Testamento, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Marcos, capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que uniu Deus, ninguém o separe. Portanto, o que uniu Deus, não o separe. Mas aí a gente tem uma outra passagem que vai falar assim, tá, mas Moisés deu a carta de divórcio. Moisés deu a carta de divórcio, Emerson? Deu. Ele deu. Ele deu. Mas por que ele deu? Por causa da dureza do vosso coração. E aí, esse ponto aqui, eu saio desse texto. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, e eu eternamente serei grato a você, Saulinho, que me apresentou C.S. Lewis, ele vai falar assim, existe um grande pecado, o grande pecado, inclusive ele tem um capítulo, e eu sugiro vocês que leiam, é um livro brilhante, né? É um livro durante a Segunda Guerra Mundial, em que C.S. Lewis falava pela rádio com os ingleses, e alimentava a alma deles com a palavra de Deus, e os revigorava, e isso se tornou um livro que é Cristianismo Puro e Simples. E nesse capítulo, do grande pecado, ele vai falar do orgulho. Orgulho, ele traz como grande pecado. Mas por que ele chama o orgulho de o grande pecado? Porque o orgulho é o pecado que não deixa você enxergar quem você é. Você não enxerga, porque você fala assim, que isso, eu não faço isso não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de bom coração, eu não faço não. E ele não deixa você enxergar o seu próprio pecado. Então você vive às cegas. Você vive às cegas. E no casamento, já que é o tema a mim proposto nessa manhã, no casamento, é interessante que eu cheguei nesse final de semana, eu cheguei no sábado, eu acho, não na sexta. Eu cheguei em casa, Marquinhos, Leila, super empolgado. Eu cheguei em casa e falei assim, Heloísa, eu tenho a solução para os nossos problemas. E a minha percepção é que era assim, um desafio que a gente tem vivido, né, e orem por isso também, é na educação de filhos, né? Eu e a Heloísa temos a mesma opinião da educação de filhos, graças a Deus por isso, a gente não tem grandes desafios nisso, mas assim, é um desafio grande e lá em casa multiplicado por 3, né? Então, vocês imaginam a dificuldade que a gente tem. E interessante que um tempo atrás, eu conheci um cara que chama Zieland Silberschneider, que é um austríaco, e ele falou assim, Éder, qual que é o principal motivo de separação? Eu falei assim, eu acho que é financeiro. Porque finanças, né, a hora que o dinheiro some, gera um conflito enorme. Ele falou assim, não, tem várias, ele é um mega estudioso, doutor, ele falou assim, não, são várias pesquisas que sinalizam que o principal motivo de separação de casais é a educação de filhos. É a educação de filhos. É um desafio enorme, educação de filhos. E aí, esse é o desafio que a gente tem enfrentado, e até peço que vocês orem por nós, por isso. E aí eu cheguei em casa e falei assim, Heloísa, eu descobri, e eu já sei como é que a gente vai resolver os nossos desafios. São os ídolos dos nossos corações. E aí, nesse final de semana, quando a gente estudou muito esse assunto, até então eu achava que estava tudo muito bem. Sinceramente para vocês, para mim estava tudo muito bem. E aí, quando eu cheguei em casa super empolgado, com Heloísa, aprendi um tanto de coisa, vamos resolver as coisas. Aí ela desabou e falou assim, não, está tudo bem. Chorou, porque a Emily tinha chorado, a Emily estava angustiada, expôs muita coisa, e aí caiu a casa para mim. Porque eu estava muito bem, tinha a solução para alguns pequenos problemas no nosso casamento, né, quanto à família, e aí ela falou assim, não está tudo bem. E nesse final de semana, eu comecei a descobrir alguns ídolos no meu coração. Alguns ídolos.
que são esses ídolos? São coisas que o ídolo, a gente não idolatra a Deus a gente adora, ao ídolo a gente dá alguma coisa para receber em troca, Deus não, né? Deus é uma relação completamente diferente. E aí, eu comecei a entender que o meu comportamento, o que eu faço, que é o que a gente vê depois, Bruna, que é a saída, ele está baseado no que está aqui dentro do meu coração. E dentro do meu coração, existem pecados. É do coração que procede, né, tantas impurezas, maledicências e tanto mal que existe lá dentro. E aí eu comecei a perceber, peraí, então comigo não está tudo certo também não. Comigo não está tudo certo. E quando a gente junta esses dois pecadores, cada um com seus pecados, com seus ídolos nos seus corações, e principalmente com esse ídolo, que é o orgulho, aí eu não consigo ceder. Então, quando eu lido com minhas filhas, é algo que eu já estou aprendendo, você tem que fazer isso assim, assim, assim. Existe uma ordenança bíblica do ensino, da disciplina, da educação, de você ensinar a criança no caminho que deve andar. Mas eu descobri que nesse processo existia algo assim, você tem que fazer porque eu mandei. E aí eu comecei a descobrir que isso tinha orgulho. Tinha orgulho. Eu misturei o Emerson, o mandamento bíblico do ensino, da disciplina, com o meu orgulho. E aí eu comecei a atropelar. Eu já queria que as crianças fizessem, não necessariamente porque a Bíblia ensina, porque na hora eu nem abri, eu já aprendi isso também, mas a maioria das vezes eu não faço isso, que é sentar, mostrar o pecado da criança, orar com ela. Mas isso já não acontece mais, virou uma imposição. Então, se eu falei, você tem que fazer, ponto final. E aí eu comecei a descobrir que aí já estava aqui dentro. Já era o meu pecado de impor o que eu quero e você tem que fazer. E se você não faz, aí você já vai para a correção. Claro que eu tenho que corrigir a desobediência, mas eu tenho que corrigir em amor, na palavra, e não simplesmente porque eu quero, você tem que fazer. Então, o orgulho é algo que nos separa. Porque eu tenho meu orgulho, a minha esposa tem o orgulho dela. E aí a gente não consegue caminhar. Eu sou o homem, você abaixa a cabeça quando eu falar. Eu sou o chefe do meu lar. Eu sou o sacerdote do meu lar. Eu dou os direcionamentos. Mas eu tenho alguém comigo, e aí eu trouxe até um livro aqui para dar de presente, vou dar no final aqui. Deus não criou, e aí começa a entrar na outra lição, mas ela não fala sobre isso, que ao criar o homem e a mulher, Ele os colocou como regentes da criação. Eles são regentes. Deus criou o homem, a mulher, os animais, a terra, o céu, a água, o solo. E Ele falou assim, olha, agora vocês vão cuidar, vocês vão reger. Então, toda a criação está sujeita a nós. Sou eu que planto e colho, sou eu que tiro a água do rio, sou eu que cuido de tudo ou não cuido. Agora, Ele não sujeitou o homem ao homem. Ele não colocou a mulher como, assim, eu mando em você e você faz tudo o que eu quiser. Ele colocou a mulher como uma auxiliadora, aquela que apoia. Não é simplesmente uma relação que a gente tem com o cachorro. Porque o cachorro, você fala assim, é para sair. Porque ele é uma criação. Ele não recebeu o fôlego de vida de Deus. Quando Deus nos criou, tão interessante que Ele nos faz do pó. Ele nos faz do pó. Ele sopra em nós o fôlego de vida. E mais do que Ele soprar o fôlego de vida, o Espírito dEle que vem habitar em nós, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. É tão interessante que esse material que a gente está estudando, ele acaba trazendo duas cosmovisões. Ele fala assim, olha, tem o evolucionismo também. Então, Deus criou tudo. Isso é o que nós cremos. Agora, tem aqueles que creem que tudo veio do nada. Para esses que tudo veio do nada, um cachorro é como um ser humano. Um cavalo é como um ser humano. Interessante que eu vi um shampoo lá em casa. Heloísa não está aqui, né? A Heloísa está lá no fundo. Ela comprou um shampoo que vem escrito nele assim, vem em inglês, mas a mensagem é assim, livre de... Ele é vegano,
né? E isso não é nem teste de animais, é sem crueldade com animais. É um negócio assim. Então, esse produto aqui não foi produzido sem crueldade com animais. Um negócio mais ou menos assim. Por quê? Porque para eles, para quem não crê em Deus, né, e vive uma vida baseada na evolução, o cachorro é como se fosse um homem. Eu conheço pessoas que dormem com o cachorro, como se fosse o marido. Do lado da cama é do cachorro, aqui sou eu, o cachorro é aqui. Porque para eles é isso, para nós não. Nós fomos feitos de forma diferente dos animais. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E depois nós recebemos o fôlego de vida e o Espírito de Deus em nós. Então é uma realidade completamente diferente. Então, nós não temos essa relação de subjugar as outras pessoas. E não só a relação conjugal, mas subjugar os outros. Nós subjugamos a criação, não o próximo. O próximo nós estabelecemos uma relação de amor. A mulher como auxiliadora, o homem como sacerdote, como chefe do lar, e cada um no seu papel. E para isso, para fechar, eu gostaria de continuar a leitura desse pequeno trecho aqui desse material que nós estamos estudando. É no casamento que a verdadeira relação entre homem e mulher é estabelecida. É algo tão maravilhoso que essa relação se converte no antitipo da relação entre Cristo e sua igreja. Abra aí em Efésios 5, 22, 23. Essa é uma passagem muito interessante, porque a gente aprendeu que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, né? Gálatas, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Olha só o que está escrito. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. É o seu corpo, do qual ele é Salvador. Ou seja, ele pega a relação de Cristo com a igreja, com sua noiva, e traz para a relação de homem e mulher. Então, essa junção, o casamento, é uma coisa extremamente séria. O casamento não é uma relação entre duas pessoas. Não é uma relação entre duas pessoas. O casamento é um triângulo. É um compromisso que a gente assume com Deus em relação a outra pessoa. Não é simplesmente uma relação aqui. E aí ele vai falar o seguinte: é no casamento que a verdadeira relação entre homem e mulher é estabelecida. É algo tão maravilhoso que essa relação se converte no antitipo da relação entre Cristo e sua igreja. Por ser uma instituição divina, o casamento não é apenas uma conveniência social, que só tem importância de acordo com a conveniência das partes contratantes. Vou ler essa parte de novo. Por ser uma instituição divina, o casamento não é apenas uma convivência social, que só tem importância de acordo com a conveniência das partes contratantes. Eu assumi um compromisso com Deus. Vai ter dia difícil? Vai. Vai ter o dia da alegria? Vai. Pode ter um tempo maior difícil? Pode. Pode ser muito difícil? Pode. Só que nós cremos num Deus que transforma os corações. O que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? Fala. O que Ele não pode fazer? O que nos separa de Deus? O meu pecado. O pecado da minha esposa. É isso que nos separa de Deus. E se nos separa de Deus, obviamente nos separa aqui também. Se nos separa do Criador, quem dirá do próximo. Então, essa relação criada por Deus, em que Ele une os dois, não depende e não deve depender das conveniências das partes contratantes. Dificuldades vão existir. Onde que a gente resolve as dificuldades?
Aos pés da cruz. Aos pés da cruz a gente resolve. Sozinhos, nem sempre, porque a gente precisa de socorro. E eu, como um pastor estagiário aqui, Alan, como pastor estagiário, eu tenho minhas dificuldades. Minha esposa virou essa semana e falou para mim, a gente precisa de ajuda. E aí? Mas eu não sou perfeito, né? Eu estou aqui na frente quase todo domingo. Não. A gente precisa de ajuda. E, muitas vezes, a gente se fecha. A gente não sabe abrir. Interessante que o Alan falou aqui um pouco antes. E aí minha mãe me questionou ali, filho, mas, poxa, todo mundo pergunta a gente assim, na hora dos dízimos e ofertas, né? Todo mundo pergunta assim, e aí, está tudo bem? Aí a gente fala, tudo bem. E aí, filho? Mas aí eu tenho que falar assim toda hora? Não, eu estou com problema, eu estou com problema com meu filho, eu estou com problema com meu marido. Aí, para todo mundo que te perguntar assim, está tudo bem? Você vai falar assim, não, então, senta aí que eu vou te contar. Eu estou com problema com meu marido, com meu filho, o emprego está ruim. E aí, vai ser isso agora? Né? Não é isso. Né? E a gente estava conversando sobre isso, batendo um papo sobre isso. Né? A questão é de você ter alguém que você pode recorrer para te ajudar. E o Alan tocou num ponto interessante. Não necessariamente é um problema seríssimo, mas é algo que está se agravando. E na minha casa é isso. A gente está, eu e Heloísa, como relação, vamos super bem, não estamos pensando em separar, nada disso. Só que a educação de filhos está sendo difícil agora. Nós estamos passando por um momento muito difícil. E aí, será que o Alan e a Enilce, com 3 filhos, já grande, mais novo, com uns 20 anos, já o Elber, será que eles não têm nada a dizer para a gente quanto a isso? Será que não? Mas aí muitas vezes a gente se fecha, e aí pode bater uma outra coisa que passou pelo meu coração. Orgulho. Poxa, mas eu vou ter que, né? Eu vou chamar o Celinha, a Leila, e aí eu vou ter que falar as mazelas todas. Puxa vida, aí a hora que eu estiver lá na frente, eles vão olhar para mim e vão falar assim, te conheço, sei, né? Aí bate o orgulho. Aí o que a gente faz? Não, eu vou continuar tentando resolver aqui. Como se eu soubesse de todas as coisas. Como se eu fosse autossuficiente. A palavra é tudo que nós precisamos. Aqui tem tudo que a gente precisa. Mas a gente precisa muitas vezes de alguém para nos ensiná-la. Eu preciso estar aqui para ouvir, para entender. A palavra tem tudo. Então, Deus mudou a nossa jornada nessa manhã. Alan, domingo passado, falou assim, Éder, é o seguinte, do jeito dele, né? É o seguinte, a gente se organiza, mas não tem nada fechado, não. Aqui se mudar, mudou. E eu falei assim, Alan, mas eu amo isso. É uma das coisas que eu amo na vida. Por mais que eu seja organizado, Alan é muito organizado também, mas eu gosto das coisas bem certinhas, né? Mas eu amo essa liberdade. E hoje Deus mudou a lógica do negócio. Mudou a lógica do negócio, para a gente falar de relacionamento. E Alan, eu não estava preparado para essa palavra, né? Estudei a lição, mas mas Deus mudou a rota. E para isso, nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra e quebrar esse orgulho. E aí, talvez aí no seu coração, você está falando assim, não, mas eu não sou orgulhoso não, eu sou muito humilde. Eu sou humilde, sou pessoa na boa, não preciso de muita coisa, levo uma vida simples, amo a minha esposa, eu dou um presentinho às vezes, eu falo para ela que eu amo, eu cuido dela, né? Eu sou mais ou menos assim. Eu mudei muito, né, Heloísa? Heloísa pode falar. Mas eu mudei muito ao longo do tempo. Né? Hoje, assim, a Heloísa me pede uma coisa, eu tenho o maior prazer de fazer. Eu gosto de cuidar dela. Hoje eu me preocupo. Não era assim, talvez nos 8 primeiros anos. Né? Estamos chegando em 13 já. Mas talvez isso mascare o orgulho. Talvez isso mascare o orgulho. Estou descobrindo o orgulho. Né? E acabei de citar para vocês aqui, poxa, mas se eu abrir tudo mesmo, nossa. E esse é o desafio do orgulho. Ele não te deixa enxergar que você é orgulhoso. Por isso nós vamos orar nesse momento. Para que o Espírito Santo abra os seus olhos, e os meus olhos, como tem aberto, para que a gente entenda os pecados que estão aqui dentro. Para que não seja essa casca de ovo, Enilce. Essa casca que parece que está tudo certo, parece que está tudo muito bom,
Mas, na verdade, se você for mexer um pouquinho, começa a feder o negócio. Começa a feder. E aí, muitas vezes, a gente chega em situações do nosso casamento, da nossa vida conjugal, que parece assim, mas como que a gente chegou aqui? Como que a gente chegou nesse nível? Mas aparentemente estava tudo bem, né? E aí a coisa vai desandando devagarinho. É como o Ed Renekiewicz fala sobre o ventilador. Você tem um ventilador, ele está ligado na tomada, você está ligado em Deus. E você está rodando, e está tudo beleza. Está rodando. Aí a hora que você tira da tomada, o que acontece? Ele continua rodando. Só que ele vai parando. Só que esse movimento de parar, você nem está percebendo, porque ele é sutil. Ele é sutil. E parafraseando C.S. Lewis novamente, agora de um outro livro, de Cartas de um Diabo e Seu Aprendiz, ele fala o seguinte: o nosso inimigo, o livro é brilhante, e ele fala assim, olha, se isso for suficiente para o seu paciente, né? É um diabo ensinando o diabinho, é cômico o livro, muito bom. Se for suficiente para você levá-lo para onde a gente quer, um jogo de cartas, está muito bom. Que seja uma rota suave, com curvas suaves, sem placa, uma descida suave. Que ele não perceba que ele está descendo. Ele não precisa matar uma pessoa, não. Não precisa ser um assassinato, não. A gente tem um propósito muito claro. Então, muitas vezes a nossa jornada está assim. A gente está desviando da rota, suavemente, e não está percebendo. Né? Muitas vezes, quando explode uma bomba, aí você acorda. Aí você fala assim, nossa, agora o trem está feio. Mas muitas vezes nem é o plano dele. É uma jornada suave, em que você se afasta de Deus e destrói o seu relacionamento. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos orar pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Deus, o Senhor é o nosso Deus. Reconhecemos o seu senhorio, Pai. Nós estamos aqui reunidos em teu nome. Isso aqui não é um clube, não é uma reunião social para trocarmos ideias sobre assuntos diversos. Nós estamos aqui por causa do teu nome, Jesus Cristo. Por causa da cruz do Calvário, que nos une, que nos salva, que nos limpa, que nos lava, que abre os nossos olhos. Nós estamos aqui porque o teu Espírito Santo desceu. E ele entrou no nosso coração e nos convenceu do nosso pecado, da justiça, do juízo do Senhor, do juízo. O Senhor nos alcançou. Esse é um privilégio, Pai. E nós, nesse momento, pedimos que o Senhor mostre os nossos pecados, Pai. Muitas vezes nós, por sermos teus filhos, salvos, resgatados das trevas para a tua luz, nós achamos que não tem mais nada lá dentro do nosso coração, enquanto a tua palavra diz que tudo de ruim vem do coração. E esse coração não é simplesmente do ímpio. Nosso pecado vem do coração. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso, Pai, eu peço nesse momento a tua misericórdia, a tua graça para cada um dos meus irmãos e antes para mim. Abra os meus olhos, me faça enxergar o orgulho, a arrogância, a soberba, a falta de humildade em me abrir com outras pessoas e pedir socorro. Socorro para situações que muitas vezes começam tão pequenas e vão tomando grandes proporções. Pai, todos nós aqui somos falhos, ainda pecamos, porque ainda não estamos no céu. Nos ajuda a sermos humildes, humildes para buscar socorro e humildes com o nosso cônjuge. Reconhecer que a culpa não é toda dele, que ele não tem todos os erros, que eu sou falho também. Pai, nos ajuda a nos abrir para sermos transformados pelo poder da tua palavra, que é a verdade. É tudo que nós precisamos, é da verdade do Senhor nos nossos corações. Nós não precisamos de nada que vem do mundo. Nós precisamos é do Senhor, é do sangue do Senhor correndo nas nossas veias, é da verdade do Senhor enchendo o nosso coração. E muitas vezes nós não temos tempo para ler a tua palavra, nós não temos tempo para colocar o joelho no chão, Pai.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Atrai nossos corações, Pai. Atrai nossos corações para nos humilharmos diante do Senhor em primeiro lugar. E honrar o Teu nome e glorificar o Teu nome, Pai, nos nossos relacionamentos, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Que esse momento, que esse privilégio, que essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã, Pai, como foi dito aqui, as oportunidades vêm e passam, mas que essa oportunidade dessa manhã produza frutos nos nossos casamentos, Pai. Em nome de Jesus, transforma-nos de acordo com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.